Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí, dar continuidade ao nosso estudo sobre família, né? Minha família, o mundo e eu na visão bandista. Hoje eu trago para vocês um tema, que é sobre compaixão na família, em família, com a família. Então, se a gente for olhar pelo ponto de vista da Umbanda, como que se dá esse processo? Então, esse comentário, eu já tinha feito até uma live, sabe, gente? Mas o áudio está muito ruim, porque a internet está muito ruim. Então, o que eu preferi fazer? Eu preferi gravar o vídeo, do que fazer live novamente e o áudio ficar ruim, não é mesmo? Então, eu apaguei a live, e resolvi gravar o vídeo. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse tema, compaixão em família. De onde eu tirei esse tema, Do como que se deu esse processo, essa ideia desse tema? Então, fazendo a leitura de um texto hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico, me deparei aí com essa citação da Bíblia, olha: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, É uma citação que está em Paulo, Timóteo 1, capítulo 5, versículo 8 da Bíblia, Vamos conversar um pouquinho sobre isso na nossa amada Mãe Umbanda. Então, gente, vamos analisar uma coisa. Quem somos, como somos, E o que pretendemos fazer mostra como a gente age com as pessoas. Então vamos falar isso. O que significa? O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que você trabalhe num terreiro de Umbanda. E aí você vai no terreiro de Umbanda segunda, quarta, sexta, vamos supor, Ou então vai uma vez a cada 15 dias. Vamos lá. Ou uma vez por semana. Ou que você vá à casa espírita, que estuda aí o Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina aí que veio trazida por Allan Kardec, doutrina dos Espíritos. Ou que você é um pai de santo, ou uma Ialorixá, Ou você é um Cambone, Ou você é um Ogã. Se for do candomblé, você pode ser uma Ekede, Ou simplesmente um Ogã. E você adora estar no terreiro de Umbanda, na casa espírita, ou no barracão de candomblé, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, Que ainda temos nossos irmãos católicos e evangélicos. E dentro desse conceito, você decide, seguir pelo caminho da luz, praticar a luz. Isso lá quando você vai no terreiro, você ajuda as pessoas e tal. Mas dentro de casa. Dentro de casa você não tem paciência com a sua família. Dentro de casa você é um ditador ou uma ditadora. Dentro de casa você é inflexível, intolerante. Você é uma pessoa sarcástica, maldosa, Que não procura compreender nada, só é autoritário ou autoritária. Não importa se você é um pai, uma mãe, um filho, um avô, uma avó. O que importa são seus atos e suas atitudes, dentro e fora da família. Do que adianta praticar o amor e a caridade do lado de fora e dentro de casa ser um ditador, um tirano ou uma tirana? Do que adianta isso? A caridade ela deve ser exercida em primeiro lugar dentro do lar. A caridade ela deve partir de dentro para fora. Partindo de dentro para fora, ela vai trazer para o indivíduo a certeza de praticar o amor de coração ou não. Quando ela é praticada
de fora para dentro só para manter aparências, usar máscaras, é uma caridade falsa. Me perdoe meu irmão e minha irmã, mas é uma caridade falsa, né? Você está usando máscaras. Se você não consegue praticar a caridade dentro da sua casa, dentro da sua família, você está usando máscaras, né? Então, é necessário ter a compaixão, é necessário ter compreensão, é necessário colaborar, é necessário ali se dar como um ombro amigo para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe, né? Para o seu tio, para sua prima, porque não só esses parentescos, né, de primeira escala, mas o avô, a tia, o primo, sabe? Esses também fazem parte da família e algumas pessoas convivem dentro da mesma casa com esses parentes. Então, gente, que a gente consiga entender que derramar migalha de amor dentro de casa e fazer, nossa, caridade gritante, que mostra tudo para todo mundo fora de casa, me desculpe de eu te dizer, mas você não está praticando a caridade. Porque a caridade começa dentro de casa, procurando domar suas más tendências, procurando compreender aqueles que te cercam, aqueles com quem você foi chamado a conviver dentro do lar, que é a sua primeira escola, é o seu primeiro hospital. Ali estão aqueles que vieram reencarnar com você. Ali estão aqueles que você pode ter débitos com eles ou eles terem débito com você ou vice-versa, um com o outro. Quando a gente deixa de praticar a caridade dentro de casa e só faz do lado de fora, as consequências são terríveis. Por quê? Você vai perceber que muita coisa dentro de você começa a ficar, como é que eu posso dizer, ruim mesmo. Vou falar claramente, começa a ficar ruim dentro de você, cada vez mais o seu estado de humor se altera. E isso acontecendo vai fazer com que você sinta cada vez mais a dor dentro de você, sabe? Qualquer coisa que as pessoas te digam vai te ferir, vai te machucar, mas porque você faz isso. Aí vamos supor, Paula, eu não faço isso. Por que eu sinto tanta tristeza? Meu irmão e minha irmã, não é a primeira vez que você está vivendo sobre essa terra. Assim já nos dizem os pretos velhos, os caboclos, os herês, né, os baianos, os boiadeiros. Já vivemos vidas incontáveis. Nessa existência, a gente está ali, né, pagando o preço por vidas passadas, né? São dificuldades que a gente precisa vivenciar, são dores, às vezes falta de alguma coisa, falta até mesmo da parentela, para que você aprenda a valorizar o lado certo, o lado bom da vida. Então tenha sempre em mente, meu irmão e minha irmã, que tudo aquilo que você inflige ao outro, que você faz com que o outro sinta, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai voltar para você. Não interessa o quanto. Porque não adianta você ler livros, você é espírita ou é umbandista, segue a doutrina de Kardec, né, do Pentateuco Espírita, né, das 5 obras básicas de Kardec, né, trazida por Kardec. Você segue isso do lado de fora da sua casa. Do lado de dentro você não coloca todo esse conhecimento em prática. E aí é que está o seu maior erro. Você deve sim colocar em prática tudo que você estuda, tudo que você vivencia com a espiritualidade. Colocar em prática na sua vida, em você, para se tornar uma pessoa melhor. Isso é reforma íntima, isso é amor, isso é vida, isso é evolução. Procure, então, modificar suas tendências. Ah, mas o meu irmão, a minha irmã, meu tio, minha avó, meu avô,
né? A minha mãe, meu pai, são pessoas extremamente difíceis. E são pessoas que já não estou conseguindo mais lidar. Me afastei por conta disso, porque eu não consigo mais lidar com eles. Olha, meu irmão, minha irmã, se você precisou se afastar, se afaste em oração. Peça perdão a Deus, peça a Maleme, peça a Go, a todos os sagrados orixás, aos guias espirituais, aos mentores. Peça, porque com certeza, meu irmão e minha irmã, você tem débitos, você já praticou erros, você já feriu essas pessoas. E é por isso que eles fazem isso, né? Agem da forma com que agem com você. Então, depois de uma bela oração de pedido a Deus de perdão, né, aos orixás, peça, né, mentalmente em oração perdão para aquele seu ente querido, para aquele seu parente, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, né, para o seu tio, para sua tia, seu primo ou sua prima. Peça perdão a Deus. Peça perdão para que você possa se reformar interiormente, para que você possa se tornar uma pessoa melhor, para que você possa, perdoando, perdoar. Entende? Porque se você perdoa, né? Se você pede perdão, você automaticamente vai ser perdoado. Por quê? É um automático que eu digo que não é assim, gente, ó, de uma hora para outra, tá? Esse automático, ele vai começar essa construção do perdão da pessoa para com você. Da mesma forma que o perdão de você para com a pessoa também vai se construir. Ele não se dá assim de uma hora para outra. Então, às vezes, vocês vão continuar ainda afastados, né? Mas cada vez que você orar à noite, antes de dormir, pedindo perdão, né? E perdoando a pessoa, vai se efetivar isso. Algum dia vai se efetivar no plano físico. E você pode ter certeza absoluta que dentro desse sentido, um dia vocês estarão unidos novamente. Tenha compaixão dos erros alheios. Tenha compaixão, assim como você gostaria que tivessem compaixão com você. Aprenda a compreender, aprenda a amar, aprenda a entender, aprenda que você não é o detentor da verdade, assim como o seu parente, o seu familiar também não é o detentor da verdade. A única verdade absoluta é aquela de Deus, nosso Pai Maior. Na Umbanda, através da força dos sagrados orixás, né? Na casa espírita, através de nosso amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade de luz que trabalha na seara, né? Da casa espírita. Na Umbanda, a gente tem aí todo o ensinamento, né? Todas as lições grandiosas dos pretos velhos, dos caboclos, né? São espíritos que vêm num arquétipo, né? Numa roupagem perispiritual de humildade para nos ensinar a sermos humildes. Eu lembro que, se eu não me engano, é no livro Pão Nosso ou Pai Nosso, não, Pão Nosso, psicografia do Chico também. Eu tenho quase certeza absoluta que é nesse. Se eu errei, vocês me perdoem. Eu sei que tem a história de um escravo que ele apanhava muito na fazenda, sabe? Apanhava muito, mas muito mesmo. E aí, acabou que ele sempre procurava perdoar, sabe? Ele sempre procurava perdoar e agradecia a Deus a todos os dias, por tudo que ele conseguia vencer a cada dia, por tudo que lhe acontecia. E aí, um belo dia, né, chegou a abolição dos escravos, né, e receberam a liberdade. Todos os escravos daquela fazenda, deram no pé, foram embora. Ficar aqui para quê? Nesse tronco, vendo esse tronco onde meu sangue jorrou, aonde eu vi tantos morrerem, eles foram embora. Esse preto velho não. Ele não abandonou o senhorzinho dele. Permaneceu. Já estava, né, idoso. Vou para onde, né? E aí ele auxiliava o dono da fazenda.
auxiliava de todas as formas que ele podia, ele auxiliava. O dono da fazenda adoecia, ele ajudava a cuidar dele. Aí um belo dia não se viu mais esse senhor, né? Na fazenda, na sede da fazenda. E aí, quando foram ao encontro dele, chegaram perto da casa, né? Onde que ele morava, a casa simples e humilde onde ele morava. E quando chegaram, viram a casa de longe, de fora, muitos pássaros, mas muitos pássaros estavam em cima da casa. Muitos pássaros. E cantavam melodias maravilhosas. Muitos pássaros. E um cheiro muito bom. Quando eles entraram dentro da casa, o Senhor estava desencarnado. E aqueles pássaros ali, cantando para ele, né? E a gente percebe, né, o quanto que ele poderia ter ido embora, ele poderia ter se afastado, ele poderia ter deixado de lado tudo aquilo, ter ido embora com o povo dele, mas ele resolveu ficar. Morreu na sua casa sozinho, né? Mas pássaros embalaram o desenlace dele. Então vale a pena, né? A gente fazer o bem. Vale a pena a gente perdoar. Às vezes o perdão ele não se estabelece em via de mão dupla. Você perdoando o outro te perdoando. Às vezes você começa nesse movimento de perdoar e o outro continua a te humilhar. Mas entenda, esse ser, esse seu familiar está doente. Ele tem uma doença espiritual. Ele está totalmente impregnado pela mágoa, pela revolta, pela ira, pelo ódio. Não seja como ele. Continue a exercitar o perdão dentro de você. E você vai ver que um dia, nessa vida ou na próxima, vocês vão se reconciliar. No momento, ore e reze. Quantas vezes precisar? Ore, reze, faça prece. Tudo isso, sabe? Não importa a forma com que você dê a essa relação mais próxima sua com o sagrado, com o divino, com o Altíssimo. Faça suas orações e agradeça a Deus a oportunidade, né, de poder saber o que é certo e o que é errado, né, dentro de você, esse caminho de não revidar com o mal, não pagar com o mal aquele que te infligiu mal. Pague com orações. E as bênçãos divinas, as luzes benditas cairão sempre sobre você. Então é isso, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.